Olá, meu nome é Pedro Henrique, sou da turma IF17B e estou aqui para fazer uma atividade desenvolvida pela professora Alessandra Mendes da matéria Programação de Computadores. Mas antes eu vou explicar os 3 tipos de laço e o que cada um pede. O primeiro laço é o for, e sua condição é dividida em começo, fim e de quanto em quanto o número deve pular. Sua principal função é como contador. O segundo laço é o while, e para entrar nesse laço é preciso que a condição seja realizada antes, ou seja, é preciso atribuir um valor à variável que estiver na condição, senão o computador não vai ler o que estiver dentro do laço. O terceiro laço é o do while. Diferente do while, a pergunta a qual atribui o valor à variável é feita dentro do laço. Por isso, o do while só checa a condição no final do laço. Agora vamos voltar para a questão. Crie um algoritmo que ajude o Detran a saber o total de recursos que foram arrecadados com a aplicação de multas de trânsito. O algoritmo deve ler as seguintes informações para cada um dos N motoristas. O número da carteira do motorista, de 1 a 4.327. O número de multas, o valor de cada uma das multas, e deve ser impresso o valor da dívida de cada motorista e, ao final da leitura, o total de recursos arrecadados, que é o somatório de todas as multas. O algoritmo deverá imprimir também o número da carteira do motorista que obteve o maior número de multas. Bom, juntando as informações que a questão já deu, temos que ler o número da carteira, que é uma variável int, o número de multas, já que ele pede o número da carteira do motorista que obteve o maior número de multas, temos que saber qual é o maior, e para saber qual é o maior, precisamos também saber qual é o menor. Também temos como informação o valor da carteira, o somatório de todas as multas, que é igual a 0, e a dívida, que é igual a 0 também. E no final, para saber quando o usuário quiser sair do laço, eu vou fazer uma variável tipo char para ter a resposta dele, caso ele queira sair. Bom, a questão começa com um laço. As primeiras perguntas vão se repetir. O laço que eu vou usar é o do, pois eu vou fazer perguntas dentro e para saber se eu quero sair, eu vou ficar repetindo essa pergunta sempre. Portanto, o laço que eu devo usar o do, pois ele lê a pergunta dentro, como eu já expliquei antes. A condição do while vai ser enquanto. A condição do meu laço vai ser enquanto sair for diferente de S. Ou seja, quando ele digitar S, ele vai sair. Enquanto ele não digitar S, o algoritmo vai continuar rodando. Como eu quero saber qual é o maior e o menor, eu preciso de atribuir uma variável para contar todas as vezes que eu rodei o laço, para assim saber se foi na primeira que foi a menor, foi na terceira que foi a menor, e daí em diante. Preciso de uma variável para contar. E essa variável vai começar em 0. Agora eu vou fazer a pergunta, vou pedir para ele digitar o número da carteira do motorista, e logo depois eu leio carteira. Mas, antes de perguntar o número de multas, eu preciso saber se
a carteira foi digitada entre esses dois números, entre 1 e entre 4.327. E para isso eu vou fazer um if para saber se eu digitei certo ou errado. A condição do if vai ser se carteira for maior que 0 e carteira for menor que 4.328. Por que esse i aqui? Porque eles têm que estar entre 1 e 4.327. Bom, vamos fazer o algoritmo quase que inteiro dentro desse if. E vamos botar aqui o else, que é para caso ele menor que 1 ou maior que 4.327. E eu vou imprimir a seguinte mensagem: número inválido. Agora vamos fazer a pergunta sobre o número de multas, mas antes, para não ter que botar muito mais coisas ali no printf do else, eu vou dizer de quanto até quanto pode ser digitado o número da carteira. De 1 a 4.327. Agora eu vou ler o número de multas e, como na questão ele já pergunta qual é o número da carteira do motorista que obteve o maior número de multas, eu vou fazer um if para saber qual foi o motorista que obteve o maior número de multas. A condição do if vai ser se contagem for igual a 1, eu vou atribuir valor a maior e vou dizer que maior é igual a multas e que menor é igual a multas. E também vou fazer uma variável para guardar o número da carteira do motorista, que vai ser igual a carteira. Mas antes de continuar, eu vou logo acrescentar essa variável ali no int, porque número da carteira é inteiro, já que não existe carteira com número de 1,5. Aí logo depois eu vou fazer um else para guardar um if e um outro else. A condição do outro if vai ser se multas for maior que maior. Vou explicar já já. Maior é igual a multas e n carteira, número da carteira, vai ser igual a carteira. Também vou adicionar um else que guarda um if para saber se multas foi menor que menor, só para guardar mesmo o menor, mesmo sabendo que eu não vou usar. Porque na primeira, quando a contagem for igual a 1, multas vai ser o maior e menor. Vamos supor que
vai ter uma reunião e você chegou primeiro que todos nessa reunião. Você chegou primeiro e você também foi o último a chegar. Por quê? Porque ninguém chegou depois de você. Ou seja, na primeira contagem você é o primeiro e o último. E número da carteira é igual a carteira, só para guardar o número da carteira do motorista, a qual teve a quantidade de multas maior. Teve a maior quantidade de multas. Pois, se eu deixasse só carteira, quando eu fosse chamar a carteira aqui, ele iria pegar o número da carteira da última pessoa. Ou seja, não iria adiantar de nada, eu não saberia qual era o maior e nem qual era o menor. E eu botei que multas é maior que maior, porque se multas for maior que essa multa aqui digitada primeiro, por exemplo, a quantidade de multas no caso, vamos supor que a pessoa digitou 1 na primeira e na segunda digitou 6. 1 vai ser primeiramente o maior e o menor. Mas eu venho aqui e vejo se a multa foi maior que o maior, que no caso que era o que estava aqui, que seria 1. Se a multa foi maior que o maior, ele atribui esse número à multa. No caso vai ser 6 é igual a 1 maior. E logo depois eu peço para ele guardar o número da carteira. Nesse if eu botei o menor, se multas foi menor que o menor. Por quê? Porque, por exemplo, se ele digitou na primeira 1 e na segunda ele digitou 0. Ou seja, o número de carteiras dele é igual a 0. Então, eu tô que foi o maior e o menor. Na segunda ele digitou 6, que ficou como maior. Por quê? Porque a multa não era menor que 1. Ou seja, nem entrou nesse if. Passou direto. Como a multa era menor que 1, ou seja, menor que o menor, ele entrou aqui e atribuiu 0 ao menor, sendo que não vamos precisar do menor. E eu vou fazer um for para digitar o valor de cada multa. Por quê? Porque ele pede o valor de cada uma. Ou seja, se eu digitei 3, ele vai pedir o valor das 3. E o valor pode ser diferente. Então, eu vou fazer um for só para repetir a quantidade de vezes que ele digitou multas. Por exemplo, se ele digitou 3, ele vai repetir 3 vezes. Então, vamos dizer que conte, que é uma variável que eu vou criar, foi igual a 1 e conte termina quando ele for menor ou igual a multas. E conte, eu quero que seja adicionado de 1 em 1. Então vai ser conte mais mais. Dentro do conte eu vou botar um printf pedindo o valor da primeira, no caso ele vai rodar uma vez e vai mostrar aqui 1, porque eu vou pedir para ele mostrar o i. Ou seja, ele vai rodar uma vez e vai mostrar 1, se for a primeira rodada. Vai rodar 2 vezes, vai mostrar 2, vai rodar 3 vezes, vai mostrar 3. Se o valor que foi digitado foi 3. E também eu vou ler o valor. %f C e comercial valor ponto e vírgula. E também, como ele pede o somatório de todas as multas, eu vou fazer uma variável somatório, que já está lá em cima, já fiz,
para guardar, ou seja, para somar com valor. Como eu disse que a variável somatório é igual a zero, vai ser a mesma coisa que, se a pessoa digitou 100 aqui e o somatório começou igual a zero, vai ser 0 é igual a 0 mais 100. Logo, o somatório passará a ser 100. Na segunda, se ele digitar 200, vai ser 100 é igual a 100 mais 200. Somatório vai passar a ser 300 e daí diante. E também vamos guardar da mesma forma a dívida. Dívida é igual a dívida mais valor. Sair do for e eu vou imprimir a dívida. Printf dívida. %.2f, que já que eu quero mostrar só duas casas decimais. E aqui eu mostro a dívida. E aqui acabou o if. Como else aqui é carteira inválida, no caso, número inválido aqui. Eu vou fora do else, eu imprimo printf digite s caso queira sair ou qualquer outra tecla para continuar. E logo em seguida eu vou ler. O que eu estou lendo aqui é a variável sair. Então vai ser chá, tipo chá, e a variável sair aqui no final. Bom, vou botar um getChar aqui só para na outra pergunta evitar que seja lido um enter, mesmo que não possa, é bom evitar. E aqui eu vou botar um getChar também, já que o tipo caractere ele lê enter. Então eu vou botar um getChar aqui para quando ele digitar o valor aqui, ele não engolir o enter. A pergunta não engoliu o enter. Terminei o que está dentro do laço. Eu vou pegar as informações e só mostrar. Primeira informação é o total de recursos arrecadados. E a outra informação é o número da carteira do motorista com o maior número
de multas. Que vai ser o N carteira. E pronto, o algoritmo terminado, só falta testar. Mas antes de testar, eu vou botar um /n em cada lugarzinho só para ajeitar. Bom, eu encontrei um erro aqui, foi por falta de atenção minha, que eu botei um i aqui e era conte. Fora isso, eu já botei todos os /n's que precisava e agora é só compilar o algoritmo. Mas antes de compilar, eu queria dizer que eu esqueci de zerar a dívida antes de começar o for. Porque toda vez que ele rodar, enquanto a pessoa não digitar S para sair, ele vai vir aqui e vai chegar aqui, a dívida vai ter que zerar, porque senão a dívida vai ser a soma da anterior, ou seja, da rodada anterior com essa. E no caso daria errado. Vamos compilar. Digite o número da carteira de motorista, de 1 a 4.327. Vou digitar 0, número menor do que o permitido, não quero sair. Digite um número maior que o permitido, ainda não quero sair. E o número da carteira do motorista, de novo 1. Número de multas, 1. Valor da primeira, 1.000. Digite S caso queira sair ou qualquer outra tecla para continuar. Não quero sair, então não vou apertar S. Número da carteira, 2. O número de multas, 5. Valor da primeira, 10. Valor da segunda, 20. Valor da terceira, 30. Valor da quarta, 40. Valor da quinta, 50. 150 é a dívida. Não quero sair. O número da carteira, 3. Número de multas, 10. Um a cada. Agora eu quero sair e digito S. O total de recursos arrecadados foi 1.160, que foi a soma de todos os resultados aqui de todas as dívidas. E o número da carteira do motorista, que teve o maior número de multas, é 3, como pode ver aqui. Bom, esse foi o algoritmo. Obrigado por assistir. Até a próxima.